eu tenho aqui uma dica de pelo menos 4 conselhos que eu acho que vai nos auxiliar e como você bem falou, esse texto do Deuteronômio, os textos do próprio do Êxodo, que é o Decálogo, né? Não foi escrito para as crianças, foi escrito para os pais, para os adultos. Então, um primeiro conselho que eu posso dizer para você é que você possa ser um pai presente. Um pai presente. Quando eu falo pai, né, estou falando pai e mãe, né? Pais presentes. Como assim? Mas eu corro muito e tal. Mas se nós formos analisar no dia na qual nós estamos vivendo, Cláudia, por exemplo, todo mundo corre muito e precisa trabalhar fora e tal e tal. Mas o tempo que a gente chega, a gente vai para o celular. Isso, não é verdade? Toma tanto do nosso tempo. A gente fica na nossa distração. Então, quando você quer exercer uma liderança, mas você está ausente, você fica desprovido de autoridade. Você fica desprovido de autoridade, porque, queridos, eu não estou falando de poder, eu estou falando de autoridade. Porque, assim, o poder lhe é confiado como pais. Então, ou vai fazer pela imposição, pelo medo, mas quando eu digo de autoridade, eu digo que está ligado o poder junto do respeito, né, da consideração, não é isso, Cláudio? Então, assim, quando eu estou presente, mas eu viajo muito, eu saio muito, isso é normal, a gente sabe, mas assim, eu procuro o quê? Estar presente com tempo de qualidade. Então, o momento que eu estou não aqui, ó, nós estamos juntos e tal, mas o problema é que nós somos roubados pelas distrações. Exato. E, amados, às vezes a gente dá mais tempo para os de fora do que para os nossos, que realmente são nossos, né? São responsabilidade nossa. Não, mas eu chego em casa, fico em casa. Não, estou dizendo justamente do que o Anderson falou. A gente está mais nas redes sociais, dando mais tempo para os de fora, para realmente, para os nossos filhos, que realmente seria necessidade, até para o cônjuge. E detalhe, essa liderança que o Anderson está dizendo para exercermos de forma presencial, mais presente, ela tem que ser até concordada e combinada entre o casal. Porque muitas vezes, um dos dois, ou esposo ou a esposa, não, minha mãe criava assim, minha mãe falou que é assim, ou então tia fulana disse que tem que ser dessa forma, e às vezes vocês teriam, às vezes não, com certeza, vocês teriam uma forma muito melhor juntos, os dois em concordância, até se concordam de algo, mas de repente achou que isso é inferior ao que o outro fez. Amados, é necessário que o casal entenda que a educação dos filhos tem que ser em concordância. Os dois se conversam. Às vezes até na hora que o pai ou a mãe disciplinou, ele não concordou muito um dos dois. Mas ele também não vai expor ali. Não tirou autoridade, né? A gente tem que ter em mente isso. Essa liderança presente em conjunto, os dois juntos, porque os dois são atuantes. A importância do pai como cabeça, da mãe como a estrutura, isso é fundamental. E um outro conselho, Cláudio, até que eu queria compartilhar também com os irmãos, é a ideia também de nós aprendermos a exercer essa criação com prioridade. Como assim? Eu preciso aprender a estabelecer prioridade dentro de casa, e você mesmo já citou uma vez que essa é uma palavra que ela não existe plural. Não deveria, né? Porque se é prioridade, tem que ser. Prioridades, mas na verdade é prioridade. Então, eu preciso passar essa ideia para os meus filhos que, por exemplo, servir a Deus, ter um relacionamento com Deus, tem que ser prioridade para a vida deles, né? Um segundo princípio dentro de ensinar, de criar com prioridade, né? É que a família, ela é prioridade, né? Então, nós estamos juntos, você sempre me vê usando essa expressão, nós somos um time, nós não estamos aqui disputando, mas o problema é que a disputa já começa entre os próprios pais, né? Para ver quem vai ganhar mais a confiança dos filhos. Em vez da gente guiá-los juntos, desenvolvermos essa mentoria juntos, nós disputamos. Né? E, amados, até falando de uma liderança eclesiástica, a gente sabe que não é fácil, mas muitas vezes nossos filhos têm até ciúmes, porque nós muitas vezes temos mais tempo de aconselhar uma pessoa, né, um membro, uma pessoa da igreja, do que sentar com eles para saber se está tudo bem. Então, assim, não é fácil administrar isso. Por isso da importância, porque eu digo que o Espírito Santo na nossa vida, ele organiza tudo. Ele não nos deixa enganado, confundido. Já houveram momentos aqui dentro da minha casa, né, da nossa casa, que a gente não sabia que algum deles estava passando por uma situação, mas o Espírito Santo nos fez saber. Olha a importância de ter o Espírito Santo, ele não nos deixa enganado, amados, não deixa. E aí, a tempo hábil,
foi remediado. Então, assim, existe essa importância da família se sentir sendo prioridade entre si. Os filhos sentir, não, eu sei que meu pai, minha mãe ajudam fulano, ciclano, fazem, mas a gente é prioridade para eles. Primeiro Deus, é claro, né, que não tem nem comparação. Eles precisam até saber isso, amados. Guiá-los, que Deus, né, é acima de tudo, que eles precisam entender que para a vida deles, Deus também tem que ser acima de pai, de mãe. Eu sempre digo aqui, deixo bem claro, vocês têm que amar muito mais a Deus do que a mim, do que a seu pai e qualquer pessoa, porque realmente quem é importante é o Senhor. E só te cortando, Cláudia, e é importante destacar que você sempre ensina que a ideia de Deus não tem nada a ver com um ativismo religioso. Isso, não é religião, não. Não é um ativismo religioso, amigo, é relacionamento com Deus. O que eu sempre digo aqui para eles, amados, é o seguinte: muitos momentos da vida deles, a gente não vai estar perto deles. Muitos momentos de dificuldade, seja na escola, só que eu sempre falo, olha a importância, Deus é a prioridade, Ele vai estar sempre com vocês, aonde vocês estiverem, o Senhor vai estar sempre com vocês. Então eles precisam entender isso, eles vão ser pessoas muito mais confiantes, né? Confiantes porque eles sabem que o Senhor é com eles, eles vão ter um potencial muito maior, muito mais alavancado, porque é o Senhor que vai estar dirigindo a vida deles. Eles vão buscar essa experiência. Se você fala, olha, fala com o Senhor, Ele responde, Ele fala com você, Ele te ouve, eles vão querer ter essa intimidade. É claro que, como o pastor Elias falou, né? E a própria irmã Ana Selma, tendo você mesmo essa intimidade para que eles vejam que é real, que não é fantasioso. Porque tem uma fase da vida da criança, até os 7 anos, amado, que eles não têm muito noção do que é real e do que é fantasia. Então, várias vezes eu estou contando história para minha filha e ela fala, mãe, isso foi de verdade? Eu falo, isso foi. Tem coisas que eu falo, olha, Hannah, você está assistindo isso na TV, mas isso não é de verdade, tá? Porque até os 7 anos eles têm um pouco de dificuldade de diferenciar. Mas que eles saibam, amados, que tudo que nós falamos de Deus é real. Com certeza. Queria mandar a paz para o nosso irmão Enildo. Boa tarde, meu amigo. Deus te abençoe. Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Em nome de Jesus. Nós estamos falando aí dos filhos. Não é fácil essa temática, né, Cláudia, de criar os filhos. Não. Então nós falamos, Cláudia, então dentro desse pensamento aqui, desses 4 conselhos bem rápido, então eu falei essa ideia de você procurar estar presente, né? E quando eu falo estar presente, eu sei que a gente precisa trabalhar, todo mundo precisa correr atrás do prejuízo. Mas quando você estiver em casa, passe tempo de qualidade, né? Passa, amados, tempo de qualidade. Desliga o celular. Eu sei que não é fácil. E aqui a nossa fala aqui, irmão, nós não estamos dizendo aqui que nós somos os perfeitos. E que pelo nós contrário. alcançamos, não, amados. A gente está tentando. Eu uso as palavras de Paulo, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Vou esquecer das coisas que para trás ficam e vou prosseguir para o alvo. Nós falamos a ideia também de você tentar trabalhar essa questão da prioridade, ensinar para eles o que é a prioridade. E também nós, como pais, Cláudia, nós temos que ter percepção. E